Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, vamos lá para o módulo 3, né? Agora, esse módulo 3 ele é um módulo curto, a gente vai falar sobre a NBR 6024, que é uma NBR simples, mas que é fácil de trabalhar, mas que apresenta muitos erros na execução, né? Nos trabalhos. Sempre os trabalhos apresentam erros, né? Não são formatados da maneira correta, mas com o que a gente vai aprender, que eu acredito ser suficiente para dar conta, né, de formatar os trabalhos, né? Então, numeração progressiva, seções e alíneas, a gente vai falar sobre as partes que compõem o texto ali do trabalho, mas como elas são divididas, né? Como que é a regra para a divisão delas. Vamos lá para uma explicação melhor? Então, assim, a numeração progressiva tem esse objetivo de delimitar uma sequência lógica do trabalho, né? Por exemplo, quando a gente tem um capítulo 4, né? Por exemplo, metodologia. Vamos supor que a metodologia é o capítulo 4, né, do seu trabalho. Aí, dentro dessa metodologia, às vezes você não vai fazer um texto corrido. Dentro desse texto ainda vão ter partes, né? Por exemplo, você quer fazer uma sessão sobre coleta de dados. E dentro de coleta de dados, no seu trabalho, você vai fazer dois tipos de coleta. Você vai fazer questionário e entrevista. Então, 4 é metodologia, você vai descrever a metodologia e talvez você vai colocar a coleta de dados é 4.1 e depois 4.1.1 questionário, 4.1.2 entrevista, para falar sobre cada um deles. Então, essa é a lógica, né? Isso prevê uma hierarquia, mas eu acho que isso é muito simples, né? Acho que as pessoas entendem isso com facilidade, né? O que vai vindo assim para dentro, 4, 4.1, 4.1.1 significa uma hierarquia dentro dos assuntos, né? Então essa NBR ela vai falar de três tipos aí de subdivisões nessas sessões. O que acontece? Nós vamos ter as sessões, né, que são as partes maiores, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, cada um desses é uma sessão, né? E dentro das sessões, né, tem as subseções, vão ter as sessões lá dentro, e, por exemplo, 4.1 é uma sessão do trabalho. Agora, as alíneas são o que está lá dentro ainda, mais são as coisas que não são numeradas. É aqueles tracinhos que a gente coloca, aquele A, B, C, D. As sessões são todos os elementos que vão para o sumário. Essa dica é legal. Seção é aquilo que vai para o sumário. O que não vai para o sumário é a linha e subalínea, né? São aqueles outros trechinhos que a gente não merece um título. São exemplos, são numerar alguma coisa lá dentro, alguns tipos de alguma coisa. Para isso a gente usa as alíneas, né? Por exemplo, se você vai falar de um público-alvo lá da sua amostra, né? Aí você vai falar que a sua amostra são entrevistas com alunos. Aí, A, alunos do sexo masculino de tal idade. B, alunos do sexo masculino de tal idade. C, alunos do sexo feminino, alunas do sexo feminino de tal idade. Então, assim, são essas outras divisões ali dentro da sessão, tá? Então, essas são as alíneas e as subalíneas. Nós vamos mostrar uns exemplos lá daqui a pouco. As regras, né, que são colocadas para sessões, elas são simples, não tem muita dificuldade, não. A ABNT prevê que deve ser limitada até a sessão quinária, tá? Que já é muito, né? Mas tem trabalho que pede, né? Tem pessoas que gostam de utilizar. A sessão quinária, eu vou dar um exemplo para vocês, mas seria o 5.1.1.1.1, né? Então, 5 números ali. Isso é quando o trabalho requer uma tipificação muito grande do que ele está explicando ali, e tem vários tipos, dentro dos tipos, dentro dos tipos. Só de pensar uma sessão quinária já é muito, né? Então, assim, a BNT limita a 5. O que pode acontecer são até 5, né? Até a quinta sessão aí. A gente utiliza algarismos arábicos na numeração, né? 1, 2, 3, 4. A gente vai colocar lá para ter um exemplo aí. Os títulos das sessões, gente, sempre alinhado
a margem esquerda. É muito comum, né, a gente ver assim, 3, metodologia, 3.1, a pessoa recua um pouco. Não existe isso, não. Se é 3.1 já está indicando que é uma subordinação, não precisa de ajustar para dentro do texto aquele 3. Aí quando chegar na seção quinária, já está quase lá no canto da outra página. Isso não é assim que funciona, é tudo alinhado à margem esquerda, separado por um espaço, né? E também não tem aqueles hífens, aqueles pontos, aquilo também não existe, né? É um espaço introdução, por exemplo. 3 espaço metodologia. Pronto, não tem 3 ponto metodologia, não. Nem 3 traço metodologia, isso não existe, né? 3 espaço e a palavra. E outras coisas que são seções também de documento são as coisas que não são dos elementos ali textuais, são os elementos pré-textuais e pós-textuais que a gente já viu. Por exemplo, sumário. Por exemplo, resumo. Ou as referências. São seções. Mas elas não são acompanhadas de números. É muito comum a gente ver a pessoa que fez o trabalho todo e está lá no 7, conclusão, 8 referências. Gente, referências não é numerado. É uma seção que não é numerada. E sempre centralizado. Sumário é centralizado. Resumo. Tudo que não é parte textual é centralizado, né, e não é numerado. É muito comum também a gente ver algumas pessoas fazerem trabalho numerando ou não a introdução. Tem gente que acha que introdução não é capítulo. E isso a BNT não fala nada sobre isso, então, assim, é liberado. Tem gente que coloca a introdução 1, tem gente que não. Aí vai depender de outras coisas, a conversa do seu orientador ou com o que o seu programa exige, né? A BNT não interfere nisso aí, não. Mas ela interfere dizendo que referências não tem numeração. E também não é referências bibliográficas, tá? Não é. É só referências, porque nem tudo que está ali, de fato, é uma bibliografia, né? Existem diversos tipos de referências que podem ser utilizadas. Então, o termo é referências, não referências bibliográficas. Alguém convencionou usar isso aí, mas fez errado, segundo a BNT, tá? Quando a gente fala que fez errado, é segundo a BNT. Vamos dar uma olhada sobre as sessões. É bom sempre exemplo, né? Então, a gente aqui na apostila, a gente traz na página 44, tem um exemplo do que são sessões para ficar mais claro, né? Então, aqui, o que são sessões? São as partes, né, do texto que são numeradas, são as que vão para o sumário. Então, todo mundo, percebam, todas na margem esquerda, sempre separadas por um espaço. A principal, a seção primária, caixa alta, do tamanho do texto, não é 14, não é 15, é 12, em negrito, 3 espaço metodologia. Vem o texto, 3.1 da mesma maneira, 3.1.1, da seção quaternária para quinária, a BNT coloca lá essa em itálico, não, já não é mais aqui. Mas o que mais importante do que isso é você não recuar para cá. É muito comum pôr o 3.1, né, aqui assim, o 3.1 vem quase para cá. Então, é assim que configura as sessões. É muito simples, né? Não tem nenhuma dificuldade. Entre elas, como a gente viu na regra geral, é só um espaço, não tem que ser 2 antes e um depois. É um espaço dividindo cada um espaço de 1,5, né? E todas com a letra tamanho 12. É muito simples, né? Aqui acho que não tem muita dificuldade. Voltando, então a gente já terminou, né? Já falamos sobre as sessões e acredito não ter, né, muita dificuldade, mas se tiver alguma coisa em questão, coloca lá no fórum, né, desse módulo e vamos para as alíneas, né? As alíneas, gente, vão ser as divisões dentro da seção, né? Por exemplo, seção 3.2. Se você não acha que o que vai ser descrito ali separado, tipificado, não precisa ser 3.3 ou 3.2.1, é só um A, B, C, D, isso é a linha, né? Então, assim, as regras da BNT são, o texto que antecede a linha termina em 2 pontos, então você está escrevendo o texto e vai colocar os tipos são 2 pontos. E embaixo você começa A, B, C, D. Então tá aqui, devem ser indicados alfabeticamente com letra minúscula seguida de parênteses. A
parênteses e o que você vai elencar ali. Todas as alíneas elas são recuadas, tá? A gente vai mostrar no exemplo, para deixar claro que está tipificando alguma coisa ali, que está mostrando alguma coisa, está exemplificando, está enumerando, elencando alguma coisa. Ela não fica misturada lá no outro canto do texto, não. Ela fica recuada para mostrar, para colocar em evidência, né? E o texto das alíneas, né? Porque vamos supor que você vai colocar de A a E, né? São 5 alíneas. Elas são separadas por ponto e vírgula, tá? Exceto a última, que é ponto final. Mas entre elas, ponto e vírgula, e todas começam com letra minúscula, tá? A gente tem um exemplo aqui. Olhem para vocês verem. Então, assim, aqui a 3.1 é uma seção, tá? Aqui tem o texto normal. Terminou o texto, vai começar com a linha, 2 pontos, e aqui você coloca um espaço. Aqui está parecendo um pouco maior que um espaço, né? Mas foi para ficar claro a imagem. Mas é um espaço e começa A, B, C, quantas forem. Letra em tamanho minúsculo, parênteses, um espacinho e começa o texto que você tem que dizer. Terminou, ponto e vírgula, se tiver outra linha, letra B e assim vai. O texto tem justificado. Se a linha for maior do que uma linha, se ela passar de uma linha, quando ela terminar aqui, geralmente ele vai automaticamente começar, né, no canto de cá. Não é assim. Ela é alinhada junto com o texto. Entendem? Para ficar bem em evidência aqui o A, B, C, D. Então, o alinhamento, se a linha passar, né, de uma linha, ela fica alinhada aqui. Eu acho que esse exemplo está muito bom. Dá para entender, né? E a última termina com ponto final, né? Aqui só tem 2, mas se tivessem 3, 4, era ponto e vírgula, e a última com ponto final. O texto que antecede a linha, que está lá na seção, começa aqui com 2 pontos, tá? Isso é importante. Bom, se não bastasse as seções, as alíneas, ainda tem as subalíneas, né? Não sei se é muito comum, não reparo muito isso nos trabalhos que eu vejo, mas a BNT prevê, a gente vai falar, né? As subalíneas, elas devem começar com uma travessão seguida de espaço, né? Porque a subalínea, gente, é o texto que está dentro da linha. Por exemplo, se lá na linha A, você está falando lá sobre os tipos de alunos que você vai entrevistar na sua pesquisa. Alunos do curso médio. Aí dentro ainda disso, ainda quer pôr mais 2 tipinhos lá. Então, dentro do A, ainda tem mais tipo ainda. Você, né, esmiuçou mais ainda o que você está querendo dizer ali. Então, são traços. Tá? Não tem 1, 2, 3, não tem bolinha. A BNT não prevê essas bolinhas, essas setinhas igual está aqui na minha apresentação, não. Tá? Ou é A, B, C, D, né, as letras, ou é traço. Deve ainda apresentar um recuo, tá? Para mostrar que tá mudando ali. O recuo é sempre para pôr em evidência, para não ficar confundido com o resto do texto, né? E o texto da subalínea deve começar por letra minúscula, né, e terminar por ponto e vírgula, igual a gente viu na linha, com exceção do último, né? O último é com ponto mesmo. A gente tem exemplo aqui. Essa aqui é a subalínea. Pois bem, a gente já entendeu toda essa parte aqui, né? 2 pontos, começa a linha. Veja que dentro da linha, a A terminou com ponto e vírgula porque existe a B. Porém, na hora que termina a B, dentro ainda desse tipo B aqui que a pessoa está explicando, no caso que parece que é um questionário, dentro desse questionário, vamos supor que tem mais de um questionário, a pessoa vai aplicar questionário a 3, 4 tipos de pessoa, de público. Então, dentro do questionário B, ela ainda quis elencar algumas coisas, né, que merecem ser elencadas, destacadas, separadas. Então, ela vai colocar, por exemplo, dentro do questionário aplicado a pessoas X, 2 pontos. Se for ter subalínea, aqui é 2 pontos. Subalínea, o traço, conforme pede a BNT, o texto, todo mundo sempre. A linha e subalínea, caixa baixa, né? E recuado. Tá vendo que tem um recuo aqui? Traço e o texto, tá vendo? Ele está recuado em relação a esse.
e separadas, né, por ponto e vírgula. Essa aqui é a primeira subalínea. A segunda subalínea ela é maior e ela tem mais de uma linha, né? Ela ultrapassa essa linha aí. Vai começar rente aqui com esse outro, né? Na mesma, não vai começar para cá, não. Então, sempre é bom entender, tanto na linha como na subalínea, todo o texto fica junto, né? O texto ele começa na mesma margem, para deixar bem claro aqui que essa é uma linha e essa é uma subalínea e essa é outra subalínea. Isso no Word não é muito difícil de ser realizado, você basta arrastar com a régua, para quem não tem muita habilidade já de tabular o número certinho, basta arrastar com a régua e manter ela nesse canto aqui. Todo mundo sempre justificado, né? Mas a subalínea eu acho pouco utilizado, né? Assim, eu acho que ela só é realmente utilizada quando é indispensável, né? Elencar ou numerar ou tipificar mais ainda aquilo que já está em A, B, C ou D. Né? A última com ponto final. Sempre com ponto final. Bom, gente, é isso. Assim, essa regra é muito simples, é uma formatação simples. Eu acho que fica de dica aí, além dessa formatação, é prestar muita atenção nessa sequência lógica do documento, né? Essa sequência aí do 3.1, 3.1.1, realmente é 3.1.1, né? Não seria 3.2, é outro tipo mesmo, tem que estar dentro, tem que ter uma relação hierárquica, né? Senão você fica criando diversos sessões, você vai até a sessão quinária, sendo que nem precisou, né? Você poderia estar na secundária ainda. Então, assim, essa é uma dica que eu daria, que eu gostaria que alguém tivesse me dado quando, né, quando eu estava escrevendo meus documentos aí. Bom, a atividade, a gente já está encerrando, a atividade desse módulo, nós separamos um trecho de uma dissertação, uma página. Nessa página tem a indicação de seção, de alíneas e subalíneas lá, de seções e alíneas, só que está tudo desconfigurado, tá? Não tem a fonte, tem que dar uma olhada na fonte, tem que dar uma olhada no espaçamento, nessa pontuação que a gente disse, 2 pontos para começar as alíneas, ponto e vírgula de uma para outra, a última é ponto, o espaçamento e o recuo da margem esquerda, né? Então, isso é a atividade. A atividade, a gente preparou esse documento no Word e vamos mostrar lá na plataforma, que eu acho que é mais eficiente. Módulo 3, atividade, né? Então, tá aqui. No módulo 3, aqui tem um documento do Word preparado, né? Com seções, alíneas seções e alíneas. Vocês vão clicar aqui, vai baixar, né? Você vai salvar em algum lugar no seu computador, formata, salva, não esquece de salvar, e depois clica em fazer o teste. Quando clicar em fazer o teste, vai aparecer um ficheiro, que eles chamam de ficheiro aqui, para você pesquisar no seu computador e fazer o download do documento. Fez o download, salvo, enviou, tá? Ele parece que foi enviado com sucesso, e a gente já recebeu. A gente corrige e devolve para vocês verem se tá tudo ok. Sobre essa NBR 6024 é isso, não tem mais. Eu acredito que vocês vão conseguir fazer com facilidade. Até o módulo 4, então. Um abraço.